E aí, logo em seguida, a palavra está com vocês, tá, professor Régio? Então, vou apresentar o professor Régio a todos. Régio Márcio Toesca Jimenez, ele é economista, contador, doutor em administração, doutor em engenharia de produção e sistemas, professor do curso de administração e do programa de mestrado e doutorado em agronegócios da FACE e atualmente é pró-reitor de avaliação institucional e planejamento da UFGD. Uma honra tê-lo aqui, viu, professor? Muito obrigado por aceitar esse convite, esse desafio. Todos temos muito a aprender contigo nessa noite. Obrigado, a honra é minha. Muito obrigada, professor. E a professora Maria Isabel Scherholt, não sei se falei certo, professora. Ela é economista pela Universidade Federal de Viçosa, possui MBA em Controladoria e Contabilidade Gerencial, é coordenadora do curso de Ciências Econômicas da Unigran EAD, professora de Estatística, Matemática Financeira e Economia Política, é consultora empresarial e doutoranda em agronegócios na UFGD. Então, professora Maria Isabel, fica contigo a palavra, e aí o professor Régio, fiquem à vontade, que a gente tem a honra de aprender com vocês essa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Primeiro, que para mim é uma honra estar ao lado do professor Régio aqui com vocês, né, com tantos professores, e falando aí para os produtores e para alguns alunos. Muito obrigada pelo convite, professor Régio. Vou passar a palavra para o senhor e aí depois eu dou continuidade. Bom, boa noite a todos. É com grande prazer que eu recebi o convite da professora Jane, da professora Sheila, né, que estão aí capitaneando esse belíssimo projeto de extensão, especialmente voltado, né, além do público nosso da FACE enquanto discentes, mas especialmente ao assentamento Itamaraty, que é um dos grandes centros de estudo, né, no que se refere à agricultura familiar, e sempre aí tem tido, né, um intercâmbio bastante louvável com a universidade, né. Lembro aqui também da professora Juliana Carrijo, que sempre comenta sobre os trabalhos que são realizados aí, de modo que eu não conheço ainda o assentamento, oportunamente pretendo conhecer, mas o que eu sei é de uma parceria bastante virtuosa, né, entre o assentamento e a universidade, pelas palavras sempre gentis da professora Juliana. Bom, nós vamos hoje estruturar a nossa apresentação da seguinte maneira. Eu vou fazer uma breve introdução, né, do que nós vamos discutir aqui. Depois a professora Maria Isabel, que foi me orientanda no mestrado em agronegócios e agora é a minha orientanda de doutorado no agronegócio, né? Ela fará uma exposição mais organizada, né, com o auxílio de slides, sobre alguns tópicos que a gente gostaria de ressaltar aqui na apresentação. Logo na sequência, eu vou fazer algumas observações da minha experiência de vida enquanto controller em algumas propriedades rurais. Eu desenvolvi alguns projetos nessa área, conheci algumas dificuldades, principalmente de produtores, né? Tenho, na realidade, alguma percepção dos grandes problemas que o agro enfrenta, especialmente as pequenas propriedades, e gostaria muito que nós pudéssemos fazer de uma forma mais dinâmica uma discussão, um debate, né, a respeito de dúvidas, de sugestões, de críticas com relação às nossas posições aqui elencadas, no sentido de deixar mais agradável, né, esse nosso encontro. E vamos dizer assim, acho que nessa discussão, nessa abertura do diálogo, os temas, às vezes, que não foram tratados aqui na nossa apresentação podem ser explorados. Daí a importância de haver esse debate, né?
Nós gostamos muito do debate. Bom, então, iniciando, só vou fazer uma breve apresentação do tema. O que é uma propriedade rural? Uma propriedade rural, se nós formos entender como gestão, é uma empresa a céu aberto. Eu sempre digo isso. É uma empresa a céu aberto. E, como toda empresa, ela prescinde de uma boa gestão. Quando eu falo em gestão, né, de uma forma mais ampla, eu me refiro exatamente a 3 elementos que são fundamentais. O primeiro elemento de um modelo de gestão se chama planejamento. O segundo elemento se chama execução. E o terceiro elemento se chama controle. De modo que planejar alguma atividade na pequena propriedade, depois executar esse planejamento e depois avaliar o desempenho, né, com uma boa base de registros e entendimento daquilo que ocorreu, é alguém que faz uma gestão da propriedade rural, eu diria, bastante eficaz, né? Tecnicamente falando, ele cumpriria, então, se ele cuidar desses 3 elementos, aquilo que nós preconizamos, né, enquanto estudiosos da gestão. Bom, a gestão, de forma geral, ela é muito abrangente, né? Nós temos a gestão de pessoas, até estamos aqui com a presença do professor Narciso, nosso coordenador, né, que é um expert aí na área da gestão de pessoas. Temos a professora Jane, que trabalha com as questões de suprimentos, né? Toda a questão de logística, que também é uma outra gestão muito importante. E temos a própria gestão operacional da propriedade, né? Vamos dizer assim, dos aspectos mais vinculados à produção, que também faz parte da gestão. Dentre esse conjunto todo, nós fomos convidados aqui para falar sobre a gestão financeira. É isso que nós vamos falar, né? Bom, o que é a gestão financeira de uma propriedade? A gestão financeira de uma propriedade é planejar, executar e controlar tudo aquilo que nós entendemos como fluxos de recursos. Então, basicamente, eu tenho, né, a preocupação enquanto produtor de captar os recursos que eu vou utilizar quando eu não os tenho para poder financiar a minha atividade ou usar na minha atividade. E após esse processo, né, quando ele é positivo, gerando um resultado positivo, eu tenho uma outra preocupação que é como alocar esse resultado. Então, eu diria a todos vocês que gestão financeira nada mais é do que cuidar da captação e da alocação dos recursos financeiros. A propriedade rural necessita, obviamente, de uma boa gestão nesse aspecto. Especialmente porque as propriedades rurais, os produtores, eles enfrentam, pela própria natureza da atividade, um ambiente de alto risco. Nós temos o risco do clima, nós temos o risco dos preços, nós temos o risco da inflação, nós temos o risco do aumento das taxas de juros, nós temos o risco da ausência de um bom financiamento quando ele é necessário. Então, uma atividade, né, como essa, sobre a qual incide riscos de toda a natureza, mais do que nunca, a gestão tem que ser uma gestão eficaz, né? E, lamentavelmente, ainda, em boa parte das propriedades, essa gestão não acontece da forma que nós entendemos como deveria acontecer. Então, nós vamos falar um pouco sobre algumas ferramentas, nós vamos falar um pouco das vantagens que essa gestão traz, e nós vamos também falar dos riscos que a sua ausência é capaz de produzir em termos de aspectos não previstos e às vezes até definitivos, no sentido de gerar crises de liquidez, de não pagamento, né? Às vezes até
vendendo parte, né, de um plantel, vendendo até parte da propriedade, ou às vezes situações mais graves, chegando a processos de insolvência lamentáveis. Então, isso é muito próprio da gestão financeira de pequenos negócios, a preocupação em traduzir todos os aspectos daquilo que seria a aplicação dessas ferramentas, né, no sentido de manter todo esse negócio de forma sustentável. Então, é isso que nós vamos falar aqui para vocês. Inclusive, nós podemos dar algumas dicas, né, com relação a como evitar, talvez, esse desenrolar aí não tão esperado, imprevisto e às vezes até negativo. Então, eu vou passar agora a palavra à Maria Isabel, que vai começar então a apresentação. Na sequência, eu vou acrescentar com alguns estudos de caso que eu me lembro em que eu atuei enquanto gestor nesta área. E depois nós voltamos então para o debate, né, para as perguntas, enfim, para os questionamentos, para os direcionamentos, né, que vocês por acaso queiram trabalhar aqui no nosso encontro de hoje, tá? Com você, Maria Isabel. Bom, obrigada. O áudio está melhor agora? Está mais alto? Tá. É porque eu começo a falar alto também, porque eu falo alto. Mas vamos lá. Como o professor Régio já introduziu, nós vamos falar hoje sobre a importância da organização e do planejamento financeiro para as propriedades rurais no agronegócio. E aí, lá mais no final, a gente vai falar de algumas ferramentas, que são algumas ferramentas importantes nessa gestão dos recursos, né? Que é o controle financeiro, o registro das vendas e dos custos, o fluxo de caixa e a previsão orçamentária. Então, essas são algumas ferramentas que são essenciais para uma boa gestão financeira. Mas antes da gente chegar lá, a gente precisa começar a falar sobre dinheiro, falar sobre recurso. Porque a gestão financeira é essa administração dos recursos e a gente precisa entender que se os recursos não forem bem administrados, a empresa não vai ter um futuro, a empresa vai fadar e vai chegar ao fracasso. Então a gente tem uma frase aqui do Benjamin Franklin: cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afundará um grande navio. E essa frase a gente inicia começando com uma reflexão das nossas próprias despesas pessoais. Porque como que nós vamos tratar com as despesas de uma empresa? Como que nós vamos fazer uma gestão eficiente de uma empresa se muitas vezes nós não temos uma gestão eficiente dos nossos próprios recursos? Então, a gente precisa entender os nossos recursos para poder falar de uma gestão eficiente de uma empresa. Um gestor que é um gestor competente, que é um gestor que vai ter sucesso, é aquele gestor que ele é organizado e ele é organizado também dentro das suas finanças pessoais. Então, a gente precisa diagnosticar, e aí é um aspecto essencial na gestão, é você diagnosticar para onde que está indo o seu dinheiro, qual é o recurso, qual é o destino do seu recurso. E aqui, às vezes, a gente falha em pequenos gastos que nós não valorizamos e ao final do mês a gente vê que não está sobrando nada e a gente foi ver foram em gastos que são os tais gastos fantasmas, né? Existem alguns alunos aqui que estão assistindo a gente, alguns professores que podem se identificar com o fato de a gente gastar aí toda semana e tomar um cafezinho, comer um salgado na padaria, ou então almoçar e você almoça fora, você pede um iFood, você tem algumas assinaturas de televisão, enfim, e aí os seus gastos vão e ao final do mês você não sabe para onde foi o seu dinheiro porque são nesses gastos fantasmas. E o produtor rural também tem que ter esse controle, porque muitas vezes se ele não tem um planejamento, ele acaba gastando e gastando mal, e às vezes gastando e não sabendo aonde que ele gastou. Então, é importante a gente saber para onde está indo o nosso dinheiro e quais são esses
pequenos vazamentos que tem, né? Esses vazamentos que estão gotejando, mas que no final esse montante faz uma grande diferença. E aí a gente chega num ponto interessante. Será que a gente sabe lidar com dinheiro? E isso vem cada vez mais forte, né? Principalmente o ano passado, que a gente entrou nessa recessão e nessa pandemia, e a gente viu a importância das pessoas terem uma reserva de emergência, a importância das empresas terem essa reserva de emergência. Mas será que a gente sabe lidar com dinheiro? Será que a maioria dos produtores rurais, assim como os micro e pequenos empresários, eles não vivem trabalhando para poder pagar incêndio e ao final do mês eles não têm mais nada? Então, como que é a sua relação com o dinheiro? A sua relação com o dinheiro ela é confortável? E aqui a gente entra num aspecto até de economia comportamental mesmo, e vai mais para o lado psicológico, porque muita gente tem dificuldade em lidar com a questão do recurso, em lidar com a questão do dinheiro. E se a pessoa tem essa dificuldade, ela não vai conseguir fazer uma gestão financeira com excelência. Então, é importante as pessoas estarem confortáveis em lidar com isso e entenderem que é importante e não tapar o buraco, porque se você não faz o seu diagnóstico correto, você não entende que aquilo é um problema, você nunca vai resolver, e aí, às vezes, a empresa vai chegar num ponto que vai precisar desfazer da propriedade, ou então o produtor rural vai estar muito endividado, e aí vai ter que entregar alguma máquina e algum equipamento para o seu pagamento, por falta de conscientização mesmo e de entendimento da necessidade de saber lidar com o dinheiro. E você lidar com o dinheiro na gestão financeira, na gestão de uma propriedade e na gestão de uma empresa é importantíssimo para você poder saber aonde que você quer chegar. Porque se você não tem um objetivo, se você não tem uma meta, se você não sabe qual o caminho que você quer percorrer, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você vai chegar, você vai para um lado, você vai para o outro e você não vai conseguir atingir o seu objetivo. E esse é um dos pilares que o professor Régio falou inicialmente, que é a questão do planejamento, que nós vamos destrinchar mais para frente, mais detalhado. Mas é essencial o produtor saber o que ele quer da propriedade rural dele. E aqui a gente acaba gerando um pouco de confusão mesmo, porque hoje em dia são tantas informações, são tantas opções, que a gente fica perdido, sem saber o que nós vamos fazer com a nossa propriedade. Porque, por exemplo, o produtor pode ter a propriedade dele, e aí vem alguém e fala para ele que a piscicultura é o melhor dos negócios. A piscicultura é ótima, a piscicultura é lucrativa, você precisa trabalhar com piscicultura. Ele vai no mercado, à tarde ele encontra um outro produtor rural e ele fala para ele que não, você precisa trabalhar com leite. É o leite que é rentável, é o leite que dá lucro, o leite é o melhor negócio do mundo, e ele começa a pensar que é o leite. Mas aí, no outro dia, tomando café da manhã, ele ouve falar que, na verdade, ele tem que trabalhar com horta, porque ele precisa vender alface orgânico, porque o alface orgânico é que vai agregar valor no produto e ele vai conseguir ganhar dinheiro com o alface orgânico. Não tem como uma gestão dar certo se a pessoa não saber o que ela quer. Ela precisa entender o que ela quer, aonde que ela vai chegar, qual que é o tempo estabelecido para isso, para ela poder definir as suas metas, os seus objetivos, definir o caminho que vai ser traçado, executar esse caminho e aí conseguir controlar essas ações. Então, o primeiro passo mesmo assim, na gestão financeira é você entender aonde que você quer chegar. Isso serve para a gente também, pessoal, né? Na nossa gestão financeira, o que a gente quer, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos objetivos, como que a gente pensa estar lá na frente. A minha geração provavelmente não vai viver de aposentadoria, os meus pais aposentaram bem, mas a gente não vai aposentar. E qual que é a expectativa lá na frente? Você está preparado para quando você chegar lá na frente? Vocês, alunos que estão aqui, que são mais novos que eu, vocês também não vão se aposentar. Muito difícil. E se vocês se aposentarem, vai ser com uma renda baixíssima. Então, é necessário, sim, a gente conversar sobre educação financeira.
A educação financeira, ela tem que ser essencial para todo mundo, para os novos e para quem está na gestão de uma propriedade. Ela precisa entender, saber lidar com o dinheiro, planejar e se organizar para atingir um objetivo, porque se você não tiver um objetivo, você nunca vai conseguir se organizar para atingir. Bom, 66,5%, esse é o percentual de endividados no Brasil, dados de 2020. E o total da dívida dos produtores agrícolas brasileiros chegou em 600 bilhões. É muita gente endividada, e é muita gente devendo, e é muita gente refinanciando dívida e entrando numa bola de neve que não vai conseguir sair. É claro que o professor deve estar pensando isso, que nem toda dívida é uma dívida ruim. Com certeza, nem toda dívida é uma dívida ruim. O empresário que ele tem um planejamento, que ele é organizado, é muito importante que ele trabalhe com o dinheiro de terceiros. Só que ele precisa organizar e precisa direcionar esse capital que ele vai pegar para o negócio dele. O que acontece, que a gente vê muito, o professor deve saber muito mais, tem muito mais experiência do que eu, é que muito produtor rural pega um dinheiro em banco para algum capital de giro, alguma taxa de juros mais baixa, ou então financia alguma máquina, faz algum empréstimo, e em vez dele direcionar o dinheiro para aquilo que ele estava previsto, ele acaba desviando para algumas despesas e algumas gastos pessoais. Então, assim, ele ia comprar uma máquina, eu vou trocar o meu carro, eu vou reformar a minha casa, eu vou melhorar aonde eu estou morando, e aí você se endivida e você se endivida mal. O bom endividamento, ele é sim benéfico, mas o problema é que hoje as pessoas elas não sabem trabalhar com o dinheiro de terceiros e aí elas acabam se enrolando e vai chegar num ponto que não vai ter mais como escapar de você precisar vender a sua propriedade e você acabar se descapitalizando. Então, aqui a gente precisa entender que a dívida, existe a dívida boa e existe a dívida ruim, e esse número enorme de endividados no Brasil é muito devido a essa falta de planejamento e falta de educação financeira. E qual que é o desafio da empresa, gente? O desafio de uma propriedade rural. O principal problema numa gestão de uma propriedade rural, e a gente fala aí da gestão financeira, é porque os produtores têm dificuldade em tratar a propriedade rural como uma empresa. E você precisa tratar a sua propriedade rural como uma empresa fazenda. A empresa fazenda é aquela empresa que tem gestão, precisa ter gestão. E o principal ponto de partida disso é você conseguir separar as suas contas pessoais das contas da propriedade rural. Você precisa evitar essa confusão patrimonial. Se a empresa tem CNPJ, abre uma conta pessoa jurídica para a empresa e para a propriedade rural e você vai trabalhar com as contas da propriedade rural nessa conta PJ. Agora, se a empresa não tem CNPJ, é só tudo no CPF do produtor, isso não tem problema. O ideal, é claro que não é obrigatório, mas o ideal é que tenha aí duas contas, pessoa física. Uma conta você vai trabalhar apenas com as suas contas da empresa, e aí da propriedade rural, desculpa, apenas as contas da fazenda e da propriedade rural, e na outra conta você vai trabalhar com as suas contas pessoais. E aí os seus recebimentos da propriedade rural e os seus gastos da propriedade rural serão contabilizados nessa conta separada. Você não pode causar essa confusão patrimonial porque você não vai ter o seu controle do seu custo e você não vai ter o controle da sua receita, muito menos o controle do seu resultado da empresa. Não vai ter como você fazer um planejamento se você não tem o resultado da sua propriedade rural. Então, você fazer essa separação para você evitar essa confusão patrimonial é essencial. E aí vocês vão perguntar, ok,
eu vou fazer essa separação, mas e como que vai ficar a minha remuneração como produtor? Bom, a sua remuneração como produtor vai ser uma retirada, vai ser um prolabore. Você vai ter uma retirada por mês. O valor dessa retirada depende. O valor dessa, porque, por exemplo, se você trabalha você é produtor rural e você trabalha ali na produção, todo dia você está ali. Se você sair dali, quanto que você pagaria para um funcionário para exercer a mesma função? É esse valor que você iria pagar para esse funcionário para exercer a mesma função que é o seu prolabore. É claro que você é o dono da propriedade. Se a propriedade tiver lucros e depois que você tiver a sua reserva, o seu capital de giro, o lucro é seu. Mas nesse momento você não pode sangrar a sua propriedade com as suas despesas pessoais. As suas despesas pessoais, elas precisam ser separadas e você precisa ter aí um limite de remuneração que com aquele limite você vai conseguir suas despesas essenciais e básicas ali da sua casa. Então, é importantíssimo você fazer isso. Se você não fizer isso, você vai começar a tirar um recurso da sua propriedade que muitas vezes a propriedade não tem. E é aí que a propriedade acaba entrando num prejuízo e entrando num déficit. Você acaba gastando uma coisa que você acha que tem, mas você não tem. Por quê? Porque esse dinheiro é da sua propriedade rural. Esse dinheiro ele tinha que estar sendo guardado para você fazer a troca de equipamentos daqui a um tempo. Esse dinheiro tinha que estar sendo reservado para você comprar insumos e matérias-primas lá na frente, na época do plantio. Então, você precisa fazer essa separação da conta física com a conta da propriedade rural. E qual é o problema numa gestão financeira de uma propriedade rural? Bom, a gente tem aí a falta de organização, que a maior parte dos produtores, eles não veem a sua propriedade como uma empresa e eles não organiza, não anota, não tem números. Existe a falta de planejamento, que foi isso que a gente já conversou bastante, né? O produtor ele não sabe aonde que ele quer chegar, e se ele não sabe aonde que ele quer chegar, ele não sabe como chegar. Existe a falta de conhecimento sobre o próprio negócio, porque muitas vezes você vai na onda, né, de alguém, vai na experiência de uma outra pessoa, mas às vezes essa outra pessoa ela tem um conhecimento que você ainda não adquiriu. E aí você vai tentar adquirir o conhecimento depois que você já está na época do plantio, depois que você já plantou, depois que você já comprou os equipamentos da sua atividade leiteira, e é aí que você vai adquirir conhecimento, mas às vezes pode ser tarde ou então não é o momento certo. O ideal é buscar o conhecimento antes, na época de você fazer o seu planejamento, você vai buscar o conhecimento da atividade que você está trabalhando. E aí você vai buscar o conhecimento dessa atividade, você vai entender quem são os fornecedores que você precisa, quais são os equipamentos que você vai precisar, quais os insumos que você vai precisar, quem são os seus concorrentes, qual que é o seu preço de venda, quanto que você imagina faturar. Você precisa conhecer do que você está trabalhando. Se você não tiver o conhecimento, vai ficar muito complicado e aí não vai ser uma gestão eficaz. E aí entra dentro do planejamento também a falta de um plano a longo prazo, porque você faz, às vezes, um planejamento anual, mas e daqui 4, daqui 5 anos? Aonde que você quer estar? Você quer continuar com essa sua área? Ou você quer expandir? Você quer começar a ter uma reserva para você aumentar a sua área produtiva? Porque a gente, na propriedade rural, a gente tem um limite, né? Que é o limite ali limite do espaço mesmo. Você tem uma terra, não tem para onde você plantar além daquela sua propriedade. Você pode plantar além daquela propriedade se você arrendar. Mas a outra forma de você aumentar a sua produção é você aumentar a produtividade naquela área. E para você aumentar a produtividade naquela área, você precisa ter conhecimento do seu negócio. Se você não tiver conhecimento do seu negócio, você não vai ter uma gestão eficaz. E a gestão no agro vai naqueles 3 pilares que o professor Régio falou lá no início, que é planejar, implementar e controlar. Não só no agro, né, gente? Assim, todos, em vários outros. A gente tem o PDCA, o pessoal da administração vai saber melhor do que eu, mas tem aquele ciclo lá dos 4, aqui a gente tem 3, que é o planejar, o implementar e o controlar.
Nós vamos planejar, a gente vai entender aonde que nós queremos chegar. Implementar é como chegar, é a execução. E nesse meio tempo a gente precisa controlar. O que foi planejado está sendo executado? Aonde que está o problema? O que está dando de diferente e como corrigir esses desvios? Porque o agro, a empresa rural, ela é uma empresa céu aberto, como já foi falado, e ela tem um altíssimo risco e tem algumas externalidades que são incontroladas, não podem ser controladas pelo produtor rural. Algumas coisas fogem do controle do produtor rural. Então, é claro que nesse meio tempo vai ter alguns ajustes. Você vai precisar fazer alguns ajustes, mas você precisa ter um plano. Você precisa ter um plano de ação e você precisa entender como que você vai chegar lá naquele plano para você fazer esse controle. E aí o primeiro controle é o controle financeiro, que é o inventário. Você precisa fazer o inventário de tudo que você recebe e de tudo que você gasta. Não tem para onde fugir, gente. É essencial fazer esse registro. Você precisa registrar as suas vendas e você precisa registrar os seus custos. E aqui eu poderia falar para vocês N tipos de aplicativos que tem no celular. Podia falar para vocês utilizar planilhas de Excel. Existem várias alternativas mais tecnológicas. Mas precisa dessas alternativas tecnológicas? Não, não precisa. Porque às vezes você fica escondido no fato de você utilizar uma planilha de Excel ou você utilizar um aplicativo e aí você não faz. Mas não tem necessidade de já partir para a tecnologia. É no caderninho mesmo. É lá no caderninho que você vai anotar quantos quilos de tomate você vendeu e qual foi o preço que você vendeu. É lá no caderninho que você vai anotar quantos litros de leite você vendeu, por qual preço você vendeu. Como que você recebeu? Você recebeu em dinheiro? Você recebeu isso aí em cheque? Você vai receber? Se você não controla, gente, como que você vai saber que você precisa receber lá na frente ou não? E aí, muitas vezes, acontece do produtor não receber, porque ele não tem esse controle, ele esquece que ele tem alguma coisa para receber, ou então acontece dele pagar em duplicidade, porque muitas vezes ele recebe uma nota e ele paga essa nota, e aí ele não controla o pagamento, e lá na frente ele acaba pagando contas em duplicidade. Então, é essencial o registro de tudo que vende e de tudo que gasta, das suas despesas, dos seus custos. Eu vi que nesse seminário, o último seminário foi do professor Antônio, ele deve ter falado muito da questão dos custos dentro do agronegócio, e é essencial você fazer esse registro, você precisa anotar, você tem que ter esses números. Sem esses números, você não consegue fazer uma gestão financeira, porque você não tem resultado. Se você não tem aonde buscar, como que você vai fazer uma gestão? Não tem jeito, é inviável. E aí também, uma outra ferramenta é o fluxo de caixa. Você precisa trabalhar com o fluxo de caixa. Aqui, claro que o ideal talvez seja fazer uma planilha eletrônica, enfim, mas também é possível trabalhar aí manualmente num caderno. Você vai anotar suas entradas e suas saídas de um mês. Você vai fazer ali mensalmente tudo que entrou e tudo que saiu, e aí você vai classificar os seus custos, vai classificar as suas despesas para você saber qual está sendo o destino do seu recurso, para onde, aonde que está sendo alocado. Você está gastando mais em seu custo fixo está muito alto, seus gastos variáveis estão muito altos, você fez investimento, qual que foi o resultado no final desse mês? Foi déficit ou foi um lucro? Sobrou ou faltou dinheiro? Se faltou dinheiro, você vai entender por quê. Você vai entender aonde que foi alocado esse dinheiro. O fluxo de caixa e o registro das entradas e saídas é uma ferramenta fundamental para a gestão financeira da propriedade. E aí a gente fala da próxima ferramenta, que é a previsão orçamentária. No agro, a gente trabalha muito com... lê muito, né, com a
Ai, desculpa, me perdi aqui. Mas a gente fala muito sobre a previsão de tempo, né? No agro, a gente está sempre acompanhando o tempo, vai chover, não vai chover. E é importante a gente fazer a previsão orçamentária também. E aí a gente vai trabalhar com previsão orçamentária daqui a um tempo para frente. Então, você pode trabalhar com o ano calendário, janeiro a dezembro, você pode trabalhar com o ano safra, mas você precisa fazer essa previsão para você entender aonde que você vai estar mais apertado de dinheiro e aonde que você vai ter um recurso maior. Quem trabalha com peixe vai comprar levino não entendo nada de peixe, mas sei lá, você compra levino de 3 em 3 meses. Quando que compra levino? Não sei, se alguém quiser colocar aqui no chat qual que é a frequência que compra levino, vai me ajudar. Mas eu não sei com que tempo que compra levino. Só que vai ter uma época do ano que você vai ter um custo muito maior na aquisição desses alevinos. E ali você vai precisar ter uma reserva financeira e ter um dinheiro para você poder fazer esse recurso. Então, vocês precisam ter essa previsão orçamentária nesse tempo, né? Nesse prazo de tempo, porque você vai colocar ali todos os seus custos, todas as suas despesas daqui para o futuro, é daqui para frente. E aí, quando chegar lá no mês de julho, que você tinha programado para comprar os alevinos, você vai ter aquele recurso. E se lá em julho você ia comprar 5 mil, sei lá, você tinha programado gastar 5 mil reais com compras de alevino, mas houve algum problema, o preço do alevino subiu e você vai precisar de 6.500, você vai ter como se reorganizar e se reestruturar para seguir no seu plano. Então, uma empresa que ela é bem gerida, ela tem uma gestão eficiente, ela tem um orçamento, ela tem uma previsão orçamentária, porque aquilo ali é um norte, até mesmo para você, se você tiver essa previsão orçamentária, você sabe que você não pode fugir dali. E aí você tem o seu controle. Aquele é a sua previsão, aquele é o seu orçamento, você tem que trabalhar em cima daqueles números. Então, gente, registrar e quantificar é a base da gestão financeira. Eu não vejo uma outra forma de você fazer gestão financeira sem você ter registro. São hábitos necessários. É a base para tomar decisão no campo. Não tem outra forma de você tomar decisão se você não tiver números para você se basear. E aí é importante você entender esses números, porque os números eles também podem ser manipulados, os números eles podem ser interpretados de várias formas. Então você precisa extrair daqueles números o que era do seu planejamento, o que está errado, o que não está e aonde que está a falha, para você tomar decisões racionais. Então é fundamental você ter esse hábito, isso é hábito mesmo, tá? Até assim, para quem às vezes tem muita gente aqui que já tem o hábito de fazer uma organização financeira pessoal, tem o hábito de registrar as suas finanças. Vai na padaria, gastou 15 reais, registra. É hábito, você precisa trabalhar com esse hábito, e aí você, no começo vai ser mais difícil, mas depois se torna muito mais fácil. Então, registrar e quantificar são sim hábitos necessários e é a base para você ter um suporte para tomada de decisão. E aí, finalizando a minha parte, eu acho que esse evento é fundamental para a gente entender que hoje o conhecimento está ao alcance de todo mundo. É claro que com mais ou menos dificuldade, mas o conhecimento hoje ele está aí. A gente tem N tipos de vídeo no YouTube, assim, nem precisa ser pago, tem tudo que você quiser aprender, tem vídeos no YouTube, a gente consegue se conectar com as pessoas de uma forma muito fácil. E esse projeto do Itamaraty com a UFGD é essencial para levar conhecimento para o produtor na prática. Eu acho importantíssimo, porque já cansei de falar, sou defensora da gente trazer o resultado da universidade para a sociedade, né? Eu vim de Viçosa, fiz economia lá em Viçosa, e lá em Viçosa é um exemplo dessa atividade de extensão. Eles têm uma relação com a comunidade, uma relação com os produtores que é fundamental, assim, é invejável, na verdade.
Lá eles têm uma semana do fazendeiro. Eu sempre conto essa história porque realmente é um exemplo, um case de sucesso. Eles têm uma semana do fazendeiro, que chama lá, e nessa semana eles levam todos os produtores da região para dentro da universidade para esses produtores se capacitarem nas mais diversas áreas. Então, assim, desde a área da economia rural, na agricultura, na veterinária, enfim, interdisciplinar, né? É da universidade essa semana do fazendeiro, e aí tem cursos e assim, um show mesmo. Então, eu sou muito fã desse tipo de programa, porque eu acho que é essencial e é um retorno da universidade para a sociedade. Acho que a universidade tem esse dever mesmo de retornar para a sociedade, né? E aí, a última frase passou a fase da agricultura de produtos para a fase de agricultura de conhecimento. Então, Professora Maria Isabel, oi. Deixa só eu te interromper rapidinho, que a professora Jane tem uma pergunta. Vamos lá. Na verdade, não é uma pergunta, né? É só uma colocação que esse projeto, Maria Isabel, ele já vem há uns bons 5 anos no mesmo assentamento. Inclusive, nós temos resultados de livros já publicados, o próprio registro das ações de extensão. Não é como a Semana do Fazendeiro, né, que faz todo um know-how de Viçosa, mas nós acreditamos que as ações desenvolvidas aqui, elas geram bons e excelentes resultados. Nós estamos, em média, sendo atendidos por um assentamento que é considerado o maior assentamento da América Latina. Então, esse assentamento tem muito a contribuir para os nossos estudos na universidade. E de tudo, né, como o professor Régio disse aqui, a gente deve muito ao trabalho desenvolvido pela professora Juliana lá atrás, quando pró-reitora foi. E as suas falas vêm contribuir para esse projeto, que já é uma extensão de um outro projeto que já foi desenvolvido no assentamento durante os anos de 2019, interrompido em 2020 por razões óbvias que nós estamos vivendo da pandemia, mas retornando online. Então, aqui nós temos assentados que estão te ouvindo, pessoas que estão sedentas por essas informações que você acabou de transmitir, assim, brilhantemente. Estava conversando agora com o professor Narciso, que está ouvindo, e a fala dele parece que estou ouvindo o professor Régio falar, ouvindo a voz através da Maria Isabel. Então, assim, é só uma colocação de como é importante a sua fala para aqueles que estão realmente precisando das nossas orientações através da visão do planejamento, a visão do custo e a atenção, porque o que precisam nesse momento é de atenção na parte que é tão peculiar, né, que para a gente às vezes é tão fácil, né, entender, mas para eles fica difícil de colocar isso dentro do papel. E você, assim, brilhantemente colocou isso através das frases, da fala, e eu só tenho que realmente dizer que o que nós estamos fazendo aqui é de suma importância para os nossos assentados, para quem o projeto realmente está sendo elaborado e feito com tanto carinho. Mas é só para testificar e confirmar o que você está abordando. O projeto, ele é maravilhoso mesmo, é um projeto muito grandioso, é impressionante o que está sendo feito, e assim, eu ainda não tinha, eu conheço lá o assentamento, eu ainda não tinha feito parte de nenhuma ação, então, assim, eu fiquei muito feliz desse convite, e eu me coloco à disposição na minha área, no que eu puder ajudar, até nessa questão da educação financeira, que é o que eu venho me especializando mesmo, para poder contribuir. Ao final aqui estão os meus contatos, o meu e-mail e o meu Instagram, e vocês podem ficar à disposição, quem quiser mandar um e-mail para mim,
Eu só tenho a agradecer mesmo a participação e parabenizar a todos envolvidos no projeto. Muito obrigada. Bom, dando continuidade, então, à nossa palestra, eu gostaria de fazer algumas considerações e colocando alguns cases, né, da minha vida profissional que podem ilustrar as falas da Maria Isabel, né? Professor, Pois deixa eu não, só, antes do senhor começar, a responder uma pergunta do professor Narciso, que pois daí não, depois o senhor já dá continuidade. Ele pois não. perguntou se eu vejo software específico, como que eu vejo software específicos para gestão financeira. O pequeno produtor deve, se possível, se apropriar das tecnologias para essa gestão. Sim, o produtor deve, se possível, exatamente o que o senhor falou, se possível, se apropriar dessas técnicas. Mas como eu vejo é que o produtor ele não deve se esconder atrás da impossibilidade de acesso à tecnologia para gestão e para o registro. Então, não é porque o produtor não tem um aplicativo ou não tem um celular que tem o suporte para o aplicativo que ele vai deixar de ter a gestão dele. Então, assim, existem formas não tão tecnológicas, mas através de anotações aí, de cadernos, de registros manuais mesmo, que são eficientes num primeiro momento até o produtor chegar ao acesso à tecnologia. Não é a falta de tecnologia que vai limitar ou deixar a falta de gestão, porque às vezes as pessoas se escondem atrás disso. E eu não vejo assim. É claro que a tecnologia vem para aprimorar, né? Mas não é limitante. Obrigada, professor. Bom, eu gostaria de só para fazer um fechamento aí, né, da nossa palestra, né? Acho que eu tenho um pouco de tempo ainda. Eu gostaria de falar das três grandes áreas, né, da gestão financeira, que nós podemos dividir assim, em três tipos de decisão. A primeira decisão que nós temos que tomar, que o produtor precisa tomar, são as decisões de investimento, tá? Que por trás disso tem a grande questão de planejamento. O que é que eu vou fazer? Bom, como nós estamos falando em pequenas propriedades, é muito importante levar em conta que determinados negócios, eles só são competitivos a partir de uma determinada escala, a partir de um determinado volume. Então, dificilmente uma pequena propriedade ela vai se mostrar competitiva, ela não vai conseguir concorrer, por exemplo, produzindo commodity, arroz, feijão, milho. Não, é muito difícil. Tá? O que no meu ponto de vista, uma pequena propriedade precisa pensar? Ela precisa seguir uma estratégia que nós chamamos em vantagem competitiva, que se chama diferenciação. Tá? Diferenciação é aquilo que você faz que é diferente de uma commodity. É aquilo que você faz que agrega valor, mas esse valor ele tem que ser percebido por aquele que vai comprar o seu produto. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, o Brasil agora, já faz algum tempo, está exportando frango orgânico. São muitas toneladas de frango orgânico que são exportadas por 2 ou 3 empresas. Não se consegue atender a demanda de frango orgânico. É claro que eu não estou pensando que uma pequena propriedade vai ter custo suficiente para exportar. Mas você pode atender determinados nichos, locais, regionais. Principalmente porque agora, não sei se vocês já perceberam, e é fácil perceber, o homem começou a cuidar melhor do seu corpo, da sua saúde, de uma alimentação mais saudável. Então, existe apelo para se desenvolver um produto nessa estratégia que a gente chama de diferenciação. Então, segundo um pesquisador conhecido na nossa área,
que se chama Michael Porter, ele fala, ou você lidera em custo, você vai por um volume, produzir um custo mais baixo, ou você tem que ir para diferenciação. Então, a pequena propriedade tem que se diferenciar e procurar esses nichos de maior valor agregado, né? Porque é aí que você vai conseguir aumentar, obviamente, a sua rentabilidade. Então, essa é a primeira experiência que eu gostaria de passar para vocês, que foi uma experiência que eu tive com um pequeno produtor lá do Paraná, que começou, depois de um estudo, que tem que ser um estudo bem feito, a produzir açúcar mascavo. Para produzir açúcar mascavo, precisa de cana. Um alqueire de cana produz aí, em média 100 a 110 toneladas de cana, 120 toneladas. Cada tonelada, talvez 100 quilos de açúcar, aproximadamente, se eu não estou enganado. Mas se você tem cana, você pode, com um tacho e um pouco de lenha e conhecimento, produzir açúcar mascavo. Esse produtor que eu conheci, ele começou produzindo 100, 150 quilos de açúcar mascavo por dia. Começou a atender uma demanda regional. Depois ele começou, através do seu controle financeiro, verificar que começou a sobrar um pouco de recurso, começou a investir em melhorar os processos. Aí ele começou a produzir 1.000 quilos por dia. Quando ele tinha 1.000 quilos por dia, ele começou a atender uma empresa que se chama Jasmine, que vocês devem acompanhar, deve ter no supermercado, que trabalha com venda de produtos naturais. Até eu conheço o proprietário, que fui eu que negociei o contrato para esse produtor. E essa empresa Jasmine, inclusive, ela foi comprada agora, o ano passado, por uma multinacional, para Procter & Gamble, que é uma grande multinacional de alimentos do mundo, americana. E esse produtor, a última vez que eu encontrei, ele já estava vendendo quase 100 toneladas por mês. 1 quilo de açúcar mascavo, eu não sei quanto é hoje, mas era muito mais caro do que 1 quilo de açúcar industrializado, vamos dizer assim. Então, o açúcar mascavo era uma diferenciação. A propriedade dele era uma propriedade de 15 alqueires. Né? E aí, então, essa decisão de onde investir, no que investir, tem que ser muito bem estudada, né? E tem que ser compatível com a sua área, né? Com a sua capacidade de produção, porque isso aí envolve vantagem competitiva, né? É preciso, então, esse posicionamento é uma coisa que tem que ser muito bem feita, muito bem estudada. Uma outra área é a área de financiamento, né? Que é muito interessante. Ou seja, como é que eu vou financiar isso? Você pode financiar com capital próprio, se você, ao longo da sua atividade, tiver recurso para isso, e esse recurso ele só existe se você conseguiu ter um resultado positivo e guardou parte desse resultado. Ou, quando você não tem, você pode tentar captar um financiamento bancário. Agora, o financiamento bancário ele só é viável se a taxa de juro que vai ser cobrada é compatível com a rentabilidade que você vai gerar na propriedade. Então, você não pode pegar uma taxa de 5%, né, se o teu negócio dá 2%. Esse menos 3% aí, você que vai pagar. Então, essa equação, tá, entre o custo da captação do dinheiro e o que você observa de retorno e tem de retorno na propriedade, também é importante. E aqui eu faço uma observação. Infelizmente, o que a professora Maria Isabel disse é muito comum entre produtores rurais, que é o produtor que acaba tendo no financiamento a sua forma de viver, a sua forma de obter renda. Então fica um círculo perverso, um círculo perigoso, que é mais ou menos assim. Ele tem uma dívida, aí depois, pela dívida, ele não consegue estruturar a propriedade para ter renda, e ele espera o financiamento para ele poder sobreviver mais um período. Geralmente, quando ele usa esse dinheiro do financiamento, não para investir na produção, mas sim para ele poder sobreviver, ele acaba tendo
queda de produtividade, porque ele não colocou a quantidade de adubo que deveria colocar, ele não usou o herbicida que deveria usar, né? Ele não fez o trato cultural que deveria fazer, porque ele precisa viver daquilo. Aí a produtividade cai, aí ele se endivida, ele espera um novo financiamento, aí ele precisa viver desse financiamento, aí ele joga menos na terra, a terra responde menos, aí ele se endivida mais, e o final desse processo, geralmente, é a perda da propriedade. Então, romper esse círculo. Para romper esse círculo, você precisa primeiro saber o que está acontecendo. Para romper esse círculo, você precisa ter o controle financeiro da sua propriedade. Então, como eu disse a Maria Isabel, a dívida em todo não é ruim, né? A forma de administrar essa decisão e o uso desse dinheiro é que realmente pode produzir, em vez de ajuda, problemas, né? E a terceira área, né? Veja, nós falamos onde investir, nós falamos como financiar, e agora vamos para a terceira e última, que é como o resultado vai ser, quando ele existe positivo, ele vai ser distribuído. Quanto que o produtor leva desse resultado? Essa é uma decisão muito importante, tá? O que também é muito comum aqui é o produtor entender que tudo aquilo que sobrou, ele pode tirar para, enfim, fazer outros tipos de gasto, não vinculados com a atividade produtiva. Isso é um perigo, porque às vezes aquilo que sobrou, parte daquilo tem que ficar reservado para atender a quebra daquela peça do maquinário que não estava contando com isso, a queda de safra porque teve uma seca e a produtividade vai cair, ou qualquer outro tipo de problema que não estava programado. Então, esse acúmulo de uma dada reserva para financiar, tá, esse período, que geralmente é uma safra, é necessário. É necessário. Porque, fatalmente, senão, você vai ter que fazer uma captação e, às vezes, o que você vai pagar nela não é compatível com o resultado. Bom, então essas são as três áreas. Hoje nós temos, se vocês entrarem no Google e colocarem lá sistemas de controle de gestão agropecuária, colocarem lá ERP, são as iniciais em inglês de Sistemas Integrados de Gestão Agrícola. Se vocês colocarem software para gerenciar a propriedade, vocês vão encontrar uma quantidade enorme de tecnologias, tá, das mais diferentes custos para poder ser utilizada na pequena propriedade. Vocês têm hoje aplicativos que podem ser utilizados no celular para fazer esse controle de gastos, né? Isso hoje é muito disponível, então facilita o registro, facilita o acesso da informação, e esses aplicativos, que já seriam, vamos dizer assim, uma onda acima das planilhas em Excel, eles já te consolidam até os resultados, já te produzem os fluxos de caixa, já pode dar uma aproximação de custo. Então, essa tecnologia pode e deve ser absorvida, tá? Porque tem muita coisa disponível. Se você não quer pagar nada por isso, entre lá na Embrapa. A Embrapa tem uma série de ferramentas que auxiliam esse processo de controle financeiro, tá, de pequenas propriedades. Então, como disse a Maria Isabel, essa gestão do conhecimento disponível faz parte desse processo, tá? E é necessária, tá? E vocês podem usar a universidade para isso, a partir dos projetos de extensão. Agora, antes de ser produtor rural, antes de ter uma empresa rural, antes de empreender na área rural, você precisa ver se você, pessoa física, não é o problema. Então, eu quero dizer o seguinte, como também disse a Maria Isabel, aliás, Narciso, se você estiver aí,
a minha proximidade com a Maria Isabel, já do mestrado, e agora vai ficar pior com os quadros de doutorado, vai fazer uma sintonia da nossa fala que você vai perceber isso aí de longe, mas é a convivência, viu? É a convivência, ela está pegando meus cacoetes aí. Tomara que pegue minhas virtudes e não os meus vícios, né? Mas então, quando eu me refiro à pessoa física, é porque antes de ser um empreendedor, você precisa ver se você cuida de você, das suas finanças pessoais. Você, por acaso, tem uma planilha onde mensalmente você tem todos os seus gastos, todas as suas entradas, se você teve déficit ou não? Você tem uma planilha para os próximos 3 meses para avaliar se um determinado período você vai ter um determinado dia ou mês, ou um determinado gargalo onde você vai precisar de dinheiro, e aí você sabendo antes se vai precisar, qual providência você vai tomar? Se você não tem na sua vida pessoal isso, você vai levar esse problema lá para o que você for fazer, né? E eu vou dar um exemplo pessoal para vocês e vou falar uma coisa que vocês não vão gostar. Mas eu quero que vocês entendam não como uma crítica, mas como um alerta. Quando eu tinha 23 anos, 23, eu decidi que eu ia ter minha liberdade financeira aos 55 anos. Liberdade financeira para mim era não precisar mais trabalhar. Eu ia viver de renda até a minha morte. Eu e aqueles que dependeriam de mim. No dia 16 de fevereiro de 2015, eu consegui isso. Querem saber como é que faz isso? Você não vai encontrar em livro. Você tem que se esforçar para, em 30 anos, poupar 30% do que você ganha. Se você não conseguir poupar 30% do que você ganha, financeiramente você é muito incompetente. Doeu o que eu falei? Se doeu, é para doer mesmo. É para você lembrar disso. É claro que, guardadas as circunstâncias, você vai ter, no começo, dificuldades para poupar 30%. Mas se você lembrar desse meu número, quando você tiver os 55, como eu tinha, nessa data que eu disse, você vai ter a sua liberdade financeira. Porque não tem outro caminho. Ou vocês acham que essa história de ficar investindo na bolsa, ficar todo dia comprando e vendendo ação, ou vocês acham que essa historinha de comprar criptomoeda, essa historinha que vende na internet, né? Faça esse cursinho aqui, fique milionário em 4 dias, isso é balela. É mais fácil você perder o que você tem do que você ir conseguir essa liberdade. Professor... mas eu gosto de vender, eu gosto do mercado de ações. Tudo bem. Então, vou te dar outra dica. Começa a pegar esses 30% e coloque todo mês, compre um pouquinho de ações. Não precisa ficar escolhendo muito, não. Compre de ações blue chips, que são as de primeira linha. Petrobras, VEG, que eu gosto. Vale do Rio Doce, né? Por aí, não precisa se aventurar muito startup, não. Para você não ter muito risco. Em 30 anos, tá? Se você estiver lá, você vai lembrar de mim. Eu não vou estar mais, porque eu tenho 60 anos. Não acredito que eu vá viver 90. Mas você vai lembrar de mim, e o dia que você fizer essa conta, depois de você investir nessas ações, você vai conseguir, em média, um rendimento nesse período de 6 ou 7% ao ano. Não mais que isso. Não tem como ser mais que isso. Porque ninguém ganha a vida toda no mercado. E essa historinha de querer entrar, né? Ser um trader todo dia, achar que é especialista, que é o dono da bola, comprar e vender, eu garanto, você escreva aí, pode escrever, que você vai perder o que você aplicou. Pode escrever.
Então, cuidado, tá? Só tem uma forma de você crescer e ter estabilidade e ter uma vida de bem-estar para você e para os seus. Isso aí se faz com trabalho. Trabalho. Se não está sobrando 30%, significa que você tem que trabalhar mais. Você tem que gastar menos, tem que trabalhar mais. Que é o que eu fiz. Então, só essa dica que eu estou te dando vale a palestra. Presta atenção. Não tem isso escrito em livro nenhum. Agora, quem não poupa, não investe. Quem não investe, não cresce. Em vez de ir para frente, vai para trás. É simples assim. Simples assim. Agora, para poupar tem que ter esforço, tem que ter sacrifício? É óbvio que sim. Você vai fazer essa escolha temporal. Vai sacrificar agora para ter depois? Ou vai gastar tudo agora para não ter nada? A Maria Isabel disse que vocês jovens não vão se aposentar. Eu acredito também, acho até que essa é mais uma que ela deve ter pego das minhas aulas. Você não vai se aposentar. Você não vai se aposentar, você mais jovem. Porque se esse sistema que está aí, na forma como ele está estruturado, ele ainda sobrevive só em 3 países, no Brasil, na Venezuela e acho que no México. Atuarialmente, ou seja, em matemática, ele não sobrevive. Então vai ter que haver um novo pacto com relação a isso. Entenderam? E nesse novo pacto, eu desconfio, que dificilmente você vai se aposentar, se aposentar, com um salário mínimo. Vou dar o meu exemplo. Trabalhei 35 anos recolhendo quase pelo teto. Sabe quanto eu recebo do INSS? Eu recebo R$ 3.800. Só de Unimed eu pago mais de 3. Como é que eu ia viver? Onde ia estar minha liberdade financeira se eu dependesse da minha aposentadoria? E hoje tenho 60 anos. Se eu me aposentei pagando no teto uma maior parte da minha vida produtiva, 3.800, você acha que você vai receber isso começando agora? Claro que não. Então, para você se aposentar de uma forma razoável, para você manter a dignidade enquanto ser humano, você tem que construir a sua poupança. E ainda temos que contar que o governo honre aquilo que, por enquanto, está estabelecido, que as coisas podem mudar. Né? Às vezes, quem já está mais seguro, não, mas eu já tenho tanto tempo, né? Eu sou servidor público, tenho já... Gente, vocês conhecem o Congresso que nós temos. A legislação muda. Eles não fizeram a reforma da Previdência agora há pouco? Quem é que nos dá a garantia que a situação persistirá por 20, 30 anos? Então, só tem uma forma de você tentar correr menos risco, é você criar efetivamente, através de poupança, essa sua capacidade de se auto-aposentar. E isso exige trabalho, exige sacrifício, não tem mágica, não tem cursinho de finanças pessoais. Não que não seja importante, claro que são, mas que te transforme de um dia para o outro no grande mago das finanças, tá? No grande mago das finanças, e que vá te dar um patrimônio assim em pouco tempo, isso é conversa mole, isso não existe. Então, é só um alerta que eu faço. Bom, para fechar, eu só gostaria de fazer uma propaganda aqui agora, né? Porque é o que eu vou cobrar aí para fazer a palestra da Jane, né? Da professora Sheila.
é que eu e a Maria Isabel, nós temos uma consultoria. Mentira, eu não tenho porque eu não posso ter. A Maria Isabel tem uma consultoria, mas eu estou com ela como mentor, entenderam? Então, se vocês souberem de alguém que precisa consultoria na área financeira, por favor, acionem o e-mail, os contatos da Maria Isabel, porque ela está começando e quando começa, evidentemente, para poder ganhar mercado, os honorários dela ainda não são tão altos, tá? Mas a minha mentoria, a Maria Isabel, é um compromisso que eu tenho com ela. Então, e o foco da Maria Isabel é atuar justamente na área rural, né? Para atender as propriedades rurais. Como também finanças pessoais, é claro que isso aí também ela já pode fazer, ela está se especializando nisso, mas como negócio, eu penso que o segmento que ela teria aqui na região, o nicho de mercado seria fazer aquilo que os proprietários não fazem, né? Independente do porte das propriedades, ok? Bom, eu acho que a nossa fala é essa e esperamos ter contribuído para a noite de hoje, né? E nós estamos abertos aí para perguntas, para algum debate, alguma crítica, né? Alguma dúvida. Nós preferimos fazer assim, de uma forma mais discursiva, do que apresentar aqui as planilhas e fazer os cálculos. Não daria para fazer isso, né, em uma hora e nem assim de uma forma tão distante. Evidentemente que se vocês tiverem interesse, existem duas possibilidades, né? Se quiserem implantar, podem contratar a Maria Isabel, né? Maria Isabel, não esqueça da minha comissão. Eu vou ser exonerado, né? Professor, o senhor Está gravado aqui, ó. O senhor já é independente financeiramente, o senhor não precisa da sua comissão. Ou vocês podem também fazer as nossas disciplinas, né? Aqueles que já têm a graduação podem fazer disciplinas como ouvintes lá no mestrado, no doutorado, que a gente trabalha isso lá também, e participando dos projetos da professora Jane, da professora Sheila, né? Que a gente sempre está aí para colaborar. Nós que agradecemos, professor. Realmente foi uma excelente noite, né? Fechamos aí o ciclo da gestão com chave de ouro, né? Muito obrigada. De antemão, nós já agradecemos o professor Antônio, que abriu, né, todo esse processo na área de custos tão brilhantemente. O professor Caio, que nos abrilhantou com o processo na área da economia solidária, e agora o planejamento financeiro, né, com o professor Régio e professora Maria Isabel. Nosso muito obrigado, realmente, acabei de comentar aqui com o professor Narciso, precisamos utilizar mais os nossos alunos da pós-graduação, principalmente agora do doutorado, nas nossas aulas, nos nossos cursos, nas nossas pesquisas e também com todo carinho na nossa extensão, que é aí uma área que precisa, né, do reconhecimento dos nossos alunos da pós. Nosso muito obrigado a todos os professores aqui presentes, eu vi o professor Rosemar, vi a nossa amada e querida professora Vera, né, que estava aí afastada uns dias, que está aqui ainda, professor Narciso, que mesmo com todo ainda recuperação da sua cirurgia, está aqui nos ouvindo, professora Paula, que eu tenho um carinho imenso, professor Jean, para mim é o professor Jean, tá, que está aqui sempre, participou dos 3 eventos, nosso muito obrigado, aos alunos, professores, e mais, em grande especial, queria agradecer aqui aos nossos produtores, porque era difícil, né, estar com uma internet funcionando, mas eles estão nos ouvindo. A Ana aqui está mandando mensagem, dizendo que está nos ouvindo. Nós temos produtores aqui agora, nesse momento, participando da nossa brilhante palestra.
a consultoria foi dada, né? Os recados também, gratuitamente, mas você tem que utilizá-los e colocá-los em funcionamento. Professora Sheila, acho que a professora Maria Isabel quer falar. Professora Maria Isabel, isso. Eu queria responder uma pergunta do Maurício, perguntando o que eu acho da questão cultural dos assentados nessa dificuldade de separar conta física e conta jurídica. Realmente as crenças e as culturas, elas são limitantes e às vezes são um empecilho na hora de você evoluir, na hora de você ir para frente e buscar uma gestão mais eficiente. Mas o produtor está aí para quebrar mesmo essas crenças e tentar, né, de uma forma que é uma forma mais simples, igual eu falei, sem a necessidade de estar utilizando tanta tecnologia, de você já começar a separar. E uma dica fácil é essa de você ter 2 contas. Se você não tem CNPJ, você abre 2 contas, pessoa física, e numa conta só você movimenta as suas contas da produção rural e na outra conta as suas contas pessoais. Lembrando que aquela compra de mercado que você faz para sua casa é conta pessoal, não tem nada a ver com a propriedade rural, não é custo da sua propriedade rural, e aí você já vê que é uma conta simples da importância de você fazer essa separação. Então, realmente, as crenças e a cultura, ela é limitante, mas ela não pode ser um empecilho, o produtor tem que passar por cima e evoluir através do conhecimento. Muito obrigada, Jane. Obrigada, professora Maria Isabel. Obrigada, professor Régio. Faço das palavras da professora Jane as minhas, de agradecimento, de gratidão, e a gente tem aprendido muito com vocês, e para mim também é uma honra e um privilégio fazer parte desse projeto e contribuir de alguma maneira. E agora a gente quer pedir para vocês não saírem correndo, porque a Jane, da última vez, ela pediu para o pessoal abrir a câmera, o povo foi embora. Então, a gente gostaria de, gentilmente, se vocês que estão aqui participando, se vocês podem abrir a câmera, só para a gente tirar uma foto, para colocar na nossa divulgação e agradecimento, né? E incentivar, porque esse projeto continua, né? A gente só vai para uma outra etapa agora, mas a gente vai dar continuidade. Então, a gente quer pedir, gentilmente, para que vocês abram as câmeras para a gente tirar um print e que possa ter lá o rostinho de vocês. Tudo bem? Vou dar um tempinho aí para que vocês possam se organizar e a gente fazer um print bem legal. Olha que gostoso ver todo mundo. Nosso convite fica aqui. No segundo semestre, nós vamos fazer essas ações lá no assentamento. Serão ações presenciais, assim, esse processo de pandemia nos permitir. Mas eu deixo aqui nosso muito obrigado, tá? Aos alunos, aos professores, aos técnicos, em especial aos produtores. Print? Certo. Print, vou fazer um print, pessoal. Então, vamos lá? 1, 2, 3 e já! Valeu, galera. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Obrigada, professores. Até a próxima, pessoal. Obrigada, gente. Muito obrigada. Professor Rosemar. Pessoal, não deixe de preencher. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até. Obrigada. O link é importante para o seu certificado e também para a lista de presença. Nós vamos encaminhar para os professores que solicitaram. Muito obrigada mesmo, tá bom? Participem das nossas redes sociais. Nós estamos aí sempre divulgando os nossos eventos. Ana, nosso muito obrigado, querida. Fique com Deus. Proteção sempre para todos. Obrigada. Até mais. Obrigado. Obrigado, Gê. Eu te vejo. Obrigado.